A gente vai falar agora de prestar socorro. E isso não significa apenas conter incêndios ou resgatar vítimas em situações de risco físico. Em muitos atendimentos de emergência, é muito importante oferecer apoio psicológico às pessoas que estão em estado de estresse agudo ou em forte impacto emocional. Isso pode, inclusive, ajudar a evitar complicações de saúde. A gente vai conversar agora ao vivo com o Tenente Coronel Edir Paixão sobre a importância desse apoio imediato. O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Edir Paixão, vai explicar mais detalhes para a gente. Boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade e por tratar de um tema tão relevante na atualidade, que é a questão da saúde mental. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é que caracteriza esse quadro de estresse agudo ou impacto emocional intenso. Existem sinais que a gente consiga identificar que essa pessoa está passando por isso? Sim, queria de antemão dizer também, né, que a prestação de primeiros socorros psicológicos, ela não é privativa de psicólogos, né? Psicólogos têm atividades, são privativas deles, mas a prestação de primeiros socorros psicológicos, ela já vem de uma necessidade de um atendimento do ponto de vista, né, psicológico e também, né, emocional, né, de necessidades básicas, em virtude de grandes catástrofes, por exemplo, pós-tsunami, pós-terremoto, que um número gigantesco de pessoas é impactada, e eu não vou ter profissionais de saúde mental para poder lidar, né, com essas pessoas que estão nesse estresse agudo aí, como você mesmo comentou, né. A gente sabe que o estresse, ele tem uma função positiva no corpo, mas quando ele é exacerbado, né, quando ele é prolongado, ele pode fugir ao controle, ele pode, causar, né, quadros, ele está associado a quadros, né, como você bem falou, esse estresse agudo elevado, e a presença, olha que interessante, né, a presença humana acolhedora e compassiva, ela tem o poder, tá, de mitigar, de aliviar esse estresse agudo. E sinais, né, você nos perguntou agora, a agitação psicomotora, a respiração acelerada, né, o olhar, né, um termo meio arcaico, esgazeado, né, no cearense a gente diria, né, com o olho arregalado, falando aqui, né, numa linguagem popular, a pupila, essa região central, onde há a passagem de luz do olho, ela fica mais, né, dilatada para captação de luz, porque 2 mecanismos muito fortes no ser humano são luta e fuga diante desse estresse agudo, né, porque, o instinto de sobrevivência, quando a situação não pode ser enfrentada, muitas vezes se foge, quando pode ser enfrentada, se luta. Só que como nós vivemos uma época, de civilização, veículos, né, as estruturas, edifícios que a gente vive, situações burocráticas, inúmeras outras, nós, apesar, de estarmos nessa era moderna, atual, quer dizer, né, contemporânea, nós ainda temos a nossa essência ainda, né, de sobrevivência animal, se assim podemos dizer. Então, os sinais, né, vou repetir aqui, tá bom? Agitação psicomotora, respiração acelerada, né, esse olhar, né, arregalado, como eu falei, mais, né, os olhos abertos, assim, são sinais. E nós, com a nossa presença, podemos sim mitigar e aliviar essa dor. Se você estiver interessado aqui com os nossos ouvintes, a gente pode adentrar também, né, em como prestar esse primeiro socorro psicológico aqui, tá? Exatamente isso que eu já ia perguntar, Tenente Coronel. Mas não só com vocês como preparados para esse momento, mas o que é que as pessoas ao redor podem fazer? Algum familiar, às vezes alguém que está presenciando esse momento, qual é a orientação do que fazer para ajudar essa pessoa? Olha que interessante, né? A pessoa, quando ela está nessa situação, ela quer uma presença compassiva, ela quer acolhimento. Então, das primeiras coisas que a gente ensina é evitar o julgamento. Dizer que a pessoa está com piti, né, dizer que a pessoa está com frescura. Eu estou usando um linguajar bem popular, gente, para que todas as pessoas que nos escutem, né, possam compreender aquilo que a gente está falando, né, evitando um linguajar mais técnico que vai impedir, né, a nossa transmissão de conhecimento, tá? E a gente tem essa mania, infelizmente, de julgar, olha, deixa de frescura, você está dando piti, você só quer chamar a atenção, quando na verdade é um pedido de socorro, de ajuda, de acolhimento, né, então que a nossa presença seja compassiva, que nós evitemos o julgamento, tá. Uma coisa bem interessante, muitas pessoas dizem assim, né: "Se acalme", e a forma como a pessoa fala já é uma forma agressiva até de falar, né. Se controle, se acalme, né. A nossa recomendação é que peçamos às pessoas com muito, né, cuidado, zelo, que respire mais lentamente,
respire mais tranquilamente. Olha, eu estou aqui do seu lado, para te apoiar. E é interessante também nós observarmos essa questão de necessidades físicas básicas, né? Porque a mente está conectada ao corpo, o corpo está conectado à mente. Tá? Quando existem necessidades básicas, por exemplo, como a questão do frio, do fome, da sede, e a pessoa pode, né, óbvio, um pós-acidente, uma pós-queda, né, dependendo das circunstâncias, talvez não seja interessante eu dar, por exemplo, água para a pessoa, porque pode ser um caso de cirurgia. Mas quando você observa que é uma questão eminentemente psicológica, né, do emocional também, e se é possível ofertar água, né, pequenos alimentos que você já conhece muitas vezes com um familiar, com alguém que você já tem contato, isso é possível, isso vai acalmar geralmente. Às vezes é o frio também, né, ter um medo, ele gera tremor, é um sinal também, né. Mas pode ser frio, a pessoa que foi exposta, né, a uma situação de afogamento, por exemplo. Eu tenho os primeiros socorros físicos, mas existe uma questão também psicológica que está vinculada. Então, às vezes, agasalhar essa pessoa, né, proteger, aquecer essa pessoa, ela vai trazer também um alívio mental. Ah, olha que interessante, né? Pequenas barras de chocolate, foi comprovado aí, cientificamente, tem um poder, né, de acalmar a pessoa. Então, eu volto a dizer, né, eu pedi que respire mais tranquilamente, né, observar se existe necessidade básica e se é possível ministrar, né, a água, pequena quantidade de alimento, como eu falei, um pedaço de chocolate, às vezes, ele tem um poder de tranquilizar a pessoa. Agora, olha, essa presença compassiva, né, ela é muito importante. Eu queria dar aqui, se você eu queria saber se a gente tem mais tempo, para falar sobre a comunicação não violenta na redução desse estresse agudo. Se temos mais tempo para eu falar dos 4 pilares da comunicação não violenta? Vou pedir para o senhor encerrar justamente com essa fala, tenente coronel, só explica um pouquinho para a gente sobre esses 4 pilares de uma forma, assim, bem direta para os nossos ouvintes acompanharem. Tranquilo, nosso tempo a gente sabe que é muito, né, pequeno, mas eu queria que vocês marcassem aí, se possível, os 4 pilares da comunicação não violenta. O primeiro, observar sem julgar. Foi aqui que a gente falou no começo, tem tudo a ver com a nossa fala, para que fique bem memorizado. A comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, psicólogo, né, estadunidense. Primeiro, observar sem julgar, tentar trazer, né, essa presença compassiva. Segundo, identificar necessidades, foi o que a gente falou agora há pouco. Necessidades podem ser, né, do ponto de vista básico, físico aqui, né, e também psicológico, emocional. A informação, ela tem um poder incrível, né, de ajudar as pessoas nesse momento. Então, muito interessante que a identificação dessas necessidades, a orientação que está acontecendo, ela é muito relevante para trazer esse alívio, né. A escuta, primeiro de tudo, também, né, compassiva, respeitadora, né, respeitosa, evitar comparações, tá? O terceiro, trabalhar com as emoções, validar, entender, não pedir que a pessoa reprima as suas emoções. É natural, sim, você ficar com raiva, a pessoa colidir um carro, às vezes não tem um seguro, ela fica extremamente estressada. É natural que ela possa, né, se sentir, sentir a raiva. Poxa, por que que eu não fiz um seguro e tal? Você não vai recriminar, você tinha que ter feito o seguro, né? Você não vai julgar e condenar a pessoa, mas dizer, olha, já não foi feito, mas vamos ver o que é que pode ser feito agora. Será que a outra pessoa tem seguro, por exemplo, né? Tá? E tentar resolver racionalmente a situação. Quarto, fazer pedidos, né? E aí, lembrando que eu falei, né? Quando a gente fala esse se acalme, muitas vezes é um tom de julgamento, então a gente peça que se respire, né? Olhe nos meus olhos. Uma dica final, né? É o pedido de descrição do que está acontecendo. Como é seu nome, quantos anos você tem, o que é que você está vendo aqui à sua volta? Pedir para descrever um objeto, porque a pessoa sai, né, da parte do cérebro que está altamente emocional e começa a ir para o racional, né? E essa descrição ajuda também a tranquilizar, acalmar. São 4 pilares aí da comunicação não violenta que a gente utiliza nos primeiros socorros psicológicos, tá? A gente agradece aí a oportunidade e se coloca à disposição, tá? Lá no Corpo de Bombeiros e pelo telefone 193 Urgências e Emergências. Muito obrigada, Tenente Coronel Edir Paixão, por falar sobre a importância desse apoio imediato. A gente, se pudesse, passava muito tempo falando, porque é um assunto muito interessante, mas a gente É, marca uma próxima para falar um pouco mas mais sobre isso. deixa eu fazer um convite, que vocês possam participar do Congresso Nacional de Bombeiros, 5 a 8 de agosto, no Centro de Convenções. Lá teremos palestras de primeiros socorros psicológicos, inclusive do presidente da Federação Internacional de Psicologia das Emergências, Diego Nunes. A palestra vai ser traduzida, né, do espanhol para o português. Fica o convite. Perfeito. Mais perto, inclusive, a gente volta a conversar aqui na Jovem Pan News Fortaleza sobre esse assunto. Muito obrigada.